Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um SUV quase médio que promete ter o melhor custo-benefício do Brasil quando a gente fala de carros híbridos plug-in. Esse aqui é o BYD Song Pro na versão GS, que é a mais completa do modelo. Pouco muda entre as versões, a gente vai citar algumas diferenças, mas essa é a mais cara dele. Nessa avaliação completa a gente vai falar de acabamento, consumo, desempenho, dimensões, peso. Vamos mostrar tudo, detalhe por detalhe, para descobrir se vale a pena ou não você levar para casa o BYD Song Pro nessa versão GS. Antes de qualquer coisa, ó, vocês podem perceber que eu estou com a voz um pouco ruim, estou me recuperando de um resfriado e estou gravando para vocês mesmo assim. Então, por favor, já deixa o seu like aqui embaixo. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Aproveita também e dá aquela hypada no vídeo, função gratuita ali perto dos comentários, que também ajuda muito a gente. Eu vou começar falando sobre design como de praxe aqui no canal. E eu já adianto que essa dianteira me agrada muito, muito mesmo. Ao meu ver, é um dos carros mais bonitos da BYD aqui na dianteira. A gente tem essa parte aqui onde tem o logo BYD em prata, ela é um pouco mais fosca. Embaixo a gente não tem farol de neblina, a gente tem uma entrada de ar fake ali aparentemente. Tem esses detalhes em black piano, detalhes sutis também de cromado na grade. E mais um prateado aqui embaixo que tá até um pouco raladinho, inclusive. Vamos falar sobre conjunto de iluminação. Ele é totalmente em LED. Isso que vocês estão vendo aceso é o DRL, que também funciona como luz de lanterna. Ele tem essa assinatura bem exclusiva, né? Um desenho bem diferente, fica bem legal mesmo. E a parte legal é que a seta fica também LED ali na parte de baixo. Então ele não desliga o DRL quando você aciona a seta. Falando de DRL, pela multimídia, logicamente com o carro parado, você consegue desligar o DRL para ele não ficar chamando atenção se você estiver parado à noite em algum lugar. Farol baixo, farol alto do tipo por espelhos, mas também em LED, felizmente. Só faltou o farol de neblina. Vale citar também que esse conjunto óptico, ele tem também o ajuste elétrico de altura. Não é automático, mas lá na multimídia você consegue ajustar. E também não tem o farol alto automático. Mas aqui pro lado a gente encontra essas belíssimas rodas aro 18 de liga leve, obviamente, com medida 225/60 e pneus de uso urbano. Tem também essa barra aqui mais prateada na parte de baixo, achei que ficou legal. E o prateado ele segue aqui na base dos vidros. Se fosse em black piano, assim como é na parte de cima e também aqui nas colunas, talvez ficaria mais legal, ou se fosse um cinza um pouco mais escuro. Mas não acho feio, você tem até como se fosse uma escama aqui atrás, fica bem bonito. Barra de teto também é nesse tom mais prateado. E o retrovisor, pessoal, ele não é pintado em black piano, ele é na cor do carro e na verdade você tem o black piano só nessa parte aqui de baixo. Você tem também o repetidor de seta em LED, ao contrário dos BYD Dolphin, né, seja o Dolphin Mini, o Dolphin GS, que é o convencional, ou o Dolphin Plus, todos eles têm aquele pinguinho de LED só aqui na lateral. Esse aqui não, ó, reparem que ele tem por inteiro. Esse retrovisor também tem luz de cortesia, depois a gente vai falar melhor disso, e também uma câmera do sistema 360 graus. Já aqui na traseira a gente tem a seguinte situação. Logo da BYD, que eles não estão mais utilizando aquele Build Your Dreams grandão, né, por extenso. Aqui ele repete o BYD com o nome Song Pro. Reparem que o Pro é um pouco menor, eu achei que ficou um pouco destoante, digamos assim. Tem um aerofólio aqui com um desenho bem bacana, até um pouco mais esportivo, com essas aberturas aqui. Temos o logo DMI aqui na esquerda, relativo ao conjunto mecânico híbrido plug-in. E falando de iluminação, a gente tem também 100% LED. Isso que vocês estão vendo é a iluminação de lanterna, que inclusive é interligada por essa barra aqui central. A luz de freio fica na parte de baixo também, onde fica a lanterna. Luz de seta é do tipo sequencial, ela corre de dentro para fora. E a luz de ré fica um pouquinho mais aqui para a esquerda. Mas não acabou, porque a gente tem ali embaixo também a luz de neblina traseira, que felizmente também em LED.
outro ponto de LED, luz de placa e também o brake light. Tem muito carro que não tem brake light em LED e no caso de alguns nem brake light tem. Agora eu só acho que essa lanterna traseira poderia ficar sempre ligada como em alguns modelos da Stellantis. Deixaria uma identidade visual mais bonita. Vamos falar agora de um dos pontos mais importantes e digamos que mais complexos aqui do Song Pro, que é o seu conjunto mecânico. Aqui a gente tem um modelo híbrido plug-in, né? O motor mais tradicional é um 1.5 a gasolina, não é flex, aspirado e de 4 cilindros em linha com injeção indireta de combustível, lembrando para vocês. Esse motor a combustão ele rende uma potência máxima de 98 cavalos a 6.000 rotações e 12.4 kg de torque a 4.500 rotações. Ou seja, já dá para imaginar que não é o motor principal desse carro, já que ele é um pouco mais fraco. O motor mais potente, na verdade, é o elétrico, que também fica aqui na frente e traz 197 cavalos e 30,6 kgfm de torque, ou seja, bem superior ao motor a combustão. Agora, de forma combinada, a gente tem aqui no modo híbrido uma potência de 235 cavalos com torque de 43 kgfm de acordo com a BYD. Também vale citar que a versão GL, que é a de entrada, ela tem um pouco menos de potência, são 223 cavalos, porque ela tem uma bateria menor, a gente já vai falar disso para vocês, então ela tem um gerenciamento um pouco diferente, com o motor a combustão acaba rendendo menos potência. Lembrando, tração somente dianteira e esse carro tem uma transmissão como se fosse automática. Ela tem uma embreagem um pouco diferente, ele é muito complexo para explicar para vocês, mas não é aquele câmbio tradicional com conversor de torque. A questão é que você só tem uma relação para frente e outra para trás, então é um câmbio automático, digamos que de uma marcha só. Mas falando de um carro híbrido, ainda mais plug-in, a gente não pode deixar de citar o conjunto de baterias. Ela é aqui do tipo Blade LFP, ou seja, lítio ferro fosfato, e a capacidade dela, que é o que importa pra gente, 18,3 kWh. É o mesmo, por exemplo, do BYD Song Plus, que já passou por esse nosso teste completo aqui no canal GT Autos. Isso é bem interessante porque o Song Plus custa cerca de 40 mil reais a mais do que este carro. Também vale citar que a versão de entrada GL, ela tem uma bateria consideravelmente menor, com 12,9 kWh. Também preciso informar para vocês que a BYD não especifica se essa capacidade das baterias é nominal ou utilizável. Mas quando a gente fala de bateria e de recarga, a gente precisa citar para vocês algumas opções que a gente tem aqui nessa central multimídia. A gente tem aqui em gestão de energia, ele mostra aqui um gerenciamento do conjunto mecânico. O que está tracionando o carro, se é o motor a combustão, se é o motor elétrico, o que está recarregando a bateria, enfim. Ele vai mostrando de forma animada aqui para você. Aqui você tem configurações SOC, que na verdade é o nível de carga da bateria. Então aqui, como ela estava na casa ali de 30%, eu deixei ela no modo Save em 30%. No modo Save ele vai preservar essa carga, então ele vai ligando o motor a combustão mais frequentemente para conseguir manter em torno ali dos 30% de carga da bateria. Mas eu posso colocar, por exemplo, até 25%, que é o mínimo. Por que existe o mínimo? Muita gente fala que, mas quando acaba a parte elétrica, quando acaba a bateria, o carro fica manco, o carro não anda, porque fica só com o motor 1.5. Não, pessoal, ele sempre mantém em torno de 25%, justamente para você não perder o desempenho da parte elétrica do carro. E a gente vai testar o desempenho na prática daqui a pouquinho. Agora, se você quiser um consumo de combustível maior, você coloca aqui no modo automático. Aí você pode regular também mais ou menos o SOC da bateria, mas ele vai utilizar a bateria do modo que ele achar melhor. Conforme ele até explica aqui pra gente, ó, você tem uma explicação por parte da BYD. O modo auto é ótimo para quando você pode recarregar o carro. Então ele vai gastar praticamente toda a bateria, mas você vai economizar muita gasolina. Agora, se você
não puder recarregar assim que você chegar no destino, ou até mesmo no meio do trajeto, é melhor você utilizar o modo save para preservar mais carga da bateria e utilizar ela em momentos um pouco mais específicos. Frenagem regenerativa: todo carro híbrido ou elétrico, ou pelo menos a maioria deles, quando você tira o pé do acelerador ou pisa no pedal do freio, ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética de movimento em energia elétrica. Assim ele consegue ser mais econômico também. Uma parte daquela bateria que você gasta, você consegue recuperar. Não chega a ser infinito, porque sempre que tem essa troca de energia, você diminui a velocidade do carro. Por isso que ele só faz essa conversão de energia em momentos de desaceleração e frenagem. E esse modo, então, você consegue deixar ele padrão ou alto, que ele vai ficar mais agressivo, ele vai frear mais sozinho. E a memória do modo save, que você pode deixar para toda vez que ligar. Se você tiver deixado no save, ele vai voltar aqui também. Carregar e descarregar: aqui você pode travar para ninguém conseguir tirar o conector quando você tranca o carro. Tem a tecnologia V2L, ou seja, comprando um acessório na concessionária, você coloca como se fosse um filtro de linha ali mesmo na entrada do carregador, que a gente já vai mostrar para vocês. E aí ele se torna como se fosse uma extensão. Então você consegue ligar uma cafeteira, algum celular, um notebook, qualquer coisa assim que você ligaria normalmente na tomada convencional. Carregamento inteligente: você consegue programar um horário para ele carregar. Então você pode deixar o carro conectado na tomada a noite inteira, mas pedir para ele carregar, por exemplo, somente das 3 às 5 da manhã e etc. E aqui você ainda tem um consumo de energia. Isso aqui é de acordo com o total do carro, que tem quase 10.000 quilômetros. Esse aqui você consegue resetar. E aqui também você reinicia se você quiser. Você tem uma curva aqui de consumo. Vamos lembrar que deste lado aqui a gente tem a entrada para recarga do carro. Você tem uma iluminação de LED aqui, à noite ela acende e facilita bastante para você conectar o carregador. E você tem uma única entrada aqui, AC do tipo 2. Lembrando, isso aqui não é de borracha, então pode acabar riscando o carro, tá? Isso eu não achei legal. E a gente tem então aqui uma potência de recarga de 6,6 kW. Para um carro híbrido, tá aceitável, já que a bateria também não é imensa, mas poderia ser um pouco maior, pelo menos uns 7,4 kW, que é mais ou menos o que um wallbox pode te oferecer. Agora, não tem aquela tomada CCS do tipo 2, que você usa as duas entradas para uma recarga mais rápida. Aqui é somente em corrente alternada, que é mais lenta do que a corrente direta. E antes da gente falar sobre o desempenho, eu preciso citar o peso. Esse carro tem nessa versão GS 1.735 quilos. Agora, o que me decepciona é a capacidade de reboque, que é de 0 quilos. Infelizmente, você não pode conectar uma carretinha aqui no BYD Song Pro. Agora sim, falando sobre desempenho, de acordo com a ficha técnica oficial da BYD, a gente tem um 0 a 100 definido em 7,9 segundos, com uma velocidade máxima de 185 km por hora. Lembrando que a versão GL faz 8,3 segundos, então ela é ligeiramente mais lenta. Agora, com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Bom, de acordo com o Inmetro, lembrando que ele informa duas médias diferentes. No modo híbrido, na cidade somente com gasolina, obviamente, o Inmetro diz que ele faz 15,2 km por litro, passando para 12,2 na estrada. Logicamente, o híbrido na estrada ele tende a gastar um pouco mais, porque ele usa menos a bateria e você tem menos regeneração de energia. Então é normal que ele use mais o motor a combustão e acabe gastando um pouco mais. Agora, o Inmetro também informa o consumo EV equivalente, ou seja, em modo 100% elétrico. Para ficar mais fácil de comparar com modelos totalmente a combustão, ele faz uma média equivalente. Então, na cidade, o Inmetro diz que ele faz em modo 100% elétrico o equivalente a 40,6 km por litro. Na estrada, o equivalente a 32 km por litro. Falando agora de autonomia, de acordo com o Inmetro, com uma carga completa da bateria você faz 68 km em modo elétrico. Já no padrão NEDC, que é o antigo padrão europeu, que é bem mais generoso, ele faz 110 km com uma carga completa da bateria. Durante uma semana de testes, o que foi que eu consegui de consumo com esse carro? O carro híbrido, ainda mais sendo plug-in, ele é muito variável de consumo, assim como um elétrico, por exemplo, porque tudo vai depender do estado
de bateria que você tem, também o modo de bateria que você seleciona ali, se você vai deixar no modo automático ou no modo save, o quanto você vai pegar de descida para ele regenerar, enfim, é muito variável. Mas eu posso dizer que, sempre utilizando o modo save, onde ele preserva a bateria, ele fez geralmente comigo na cidade entre 19 e 24 km por litro. Um consumo muito bom para um carro desse porte. Às vezes faz menos, às vezes faz mais. Se você, por exemplo, deixar no modo automático, pode ser que ele rode ali 10, 20, 30 km sem gastar uma gota de combustível. Lembrando também que a gente fez um teste de consumo urbano com este carro, onde a gente, no nosso percurso padrão com ar-condicionado ligado, a gente fez 2 vezes o nosso trecho. Uma no modo save, onde ele fez então 16,4 km por litro, e a gente repetiu o trajeto no modo automático da bateria, onde ele já foi mais econômico, passando para 18,8 km por litro, lembrando na gasolina. Agora na estrada a gente também mostrou melhor no nosso vídeo de viagem, o link está aqui na descrição para vocês assistirem. Lá a gente testou o desempenho também em um outro momento do vídeo, então vale a pena assistir. E lá a gente fez 18,8 km por litro, também no modo save. Durante essa semana o meu uso na estrada ficou realmente entre 18 e 20 km por litro. E aproveitando esse assunto, vale a gente citar que o tanque de combustível tem uma capacidade para 52 litros, o que é pequeno, mas como é um carro híbrido plug-in, não vai te fazer uma diferença tão imensa. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, quero citar para vocês que a suspensão na dianteira é independente do tipo McPherson e na traseira é independente do tipo Multilink. E os freios, felizmente, são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados aqui na dianteira. E vamos aproveitar ele aqui de lado para a gente falar de dimensões. Como sempre aqui no canal, vou fazer um comparativo com outros 2 modelos para a gente ter uma noção do quanto esse carro é grande ou pequeno. Dessa vez eu escolhi o próprio Song Plus, que é um irmão maior dele, e também o Toyota Corolla Cross, que é um outro híbrido do mercado, do segmento de médios, então fica bem justa essa comparação. O Song Pro tem 4,74 de comprimento, enquanto o Song Plus tem 4,70, um pouquinho menos, e o Corolla Cross bem menos, com 4,46. A largura aqui no Song Pro é de 1,86, a BYD até agora não nos informou a medida considerando os retrovisores, mas o Song Plus é um pouco mais largo, com 1,89, e o Corolla Cross menor, com 1,82. A altura aqui no Song Pro 1,71, no Song Plus 1,68 e no Corolla Cross 1,62. O entre-eixos no Song Pro 2,71, no Plus 2,76 e no Corolla Cross 2,64. Então a gente consegue perceber que tanto o Pro quanto o Plus são bem maiores do que um SUV médio como o Corolla Cross, que também tem versão híbrida, porém não é plug-in, é um híbrido convencional. Eu também sempre gosto de citar para vocês a capacidade off-road de cada carro. E aqui a gente tem um vão livre em relação ao solo, não especifica se é a altura mínima ou se é um vão livre entre os eixos, mas diz aqui 18,2 centímetros. O engraçado é que a ficha técnica oficial que a gente recebeu no lançamento deste carro, vocês podem assistir esse vídeo inclusive, lá dizia que o vão livre era de 15,6. Então pode ser que o 15,6 seja a altura mínima em relação ao solo e o vão livre entre os eixos seja de 18,2. Ângulo de entrada ali na frente 18 graus, ângulo de central não foi informado e o ângulo de saída 22 graus. A capacidade de imersão na água também infelizmente não foi informada pra gente. Esse aqui é o interior do BYD Song Pro. Vamos conferir como que é o acabamento? Ó, tudo macio ao toque, hein? Ó, nessa parte aqui a gente tem plástico, assim como esse black piano. E aqui embaixo você tem um material levemente revestido, mas que também é um pouco mais duro. Aqui embaixo já volta também a ser mais revestido e só tem plástico lá embaixo de novo. Então o acabamento a gente vê que é bem refinado. A gente tem essas listras aqui na vertical, que eu não gosto muito. Vocês podem reparar que ela segue aqui. Lembrando que não tem relevo, tá? É como se fosse um desenho. Peça em black piano, aqui a gente tem a saída de ar com acabamentinho prateado. A gente tem aqui embaixo um pequeno porta-objetos. Olha que prático. Você consegue esconder alguma coisinha aqui. O acabamento de porta, ó, aqui em cima, ó, acabamento macio
também, né, essa peça plástica aqui em prata, continua com aquele acabamento assim como no painel, que eu não acho assim tão bonito, eu acho ele um pouco antigo, parece ser. Acabamento emborrachado aqui de novo em couro, olha que bacana. Couro de novo aqui numa outra tonalidade, um pouco mais escura, parecida com essa de cima. Aqui na alça também, olha que bonito o detalhe prateado, você tem essa parte vazada ainda. Maçaneta também aqui muito bonita, também em prata. Comandos dos vidros elétricos, retrovisores tem rebatimento elétrico e tem também desembaçamento, tá? Isso você aciona lá pelo ar-condicionado, daqui a pouco a gente mostra. Essa parte aqui já fica em plástico duro, mas um plástico de ótima qualidade. Saída de som aqui, saída do tweeter mais para cima, e você tem dois botões, um para abrir o tanque de combustível e o outro para abrir o porta-malas elétrico. Agora tem uma coisa aqui que me incomoda muito. Temos a nossa garrafinha padrão aqui da Volvo de 500 ml, né? Não cabe. Eu tenho que forçar muito para ela entrar, ó. Só que você acaba riscando tanto a garrafinha quanto a porta aqui, né? Então não é o ideal. Até cabe se você forçar, mas é ruim até para tirar, ó. Não é legal, tá vendo? E o porta-objetos ali também é consideravelmente pequeno. Agora, algo muito legal, reparem que essa parte aqui debaixo da porta está suja, né? Porque ela tem vedação até ali embaixo. Aqui não fica sujo, então na hora de você entrar no carro, não suja nem a calça, nem a sua perna, por exemplo. Outra coisa legal, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente tem uma iluminação de cortesia aqui embaixo da porta. Faz uma diferença, porque se tem alguma poça, alguma coisa no chão, você consegue ver por conta dessa luz. Falando de iluminação, à noite a gente tem também uma iluminação ambiente azul aqui embaixo. Acho que agora vocês não vão conseguir ver, mas à noite ela fica bem nítida. Tapetes em carpete com travas e o bordado BYD. Não tem soleirinha, mas nessa versão GS a gente tem banco do motorista com regulagens elétricas. Lembrando que na versão GL não tem esse item. E falando para vocês sobre bancos, eles têm esse revestimento aqui mais claro. Eu acho eles muito bonitos, são bem aconchegantes, embora o apoio de cabeça aqui não tenha ajuste. Então se você for grande como eu, ele fica pegando aqui, reparem, um pouco nas minhas costas. O acabamento em si dele eu acho bem bonito, ele tem esse bege com a parte creme aqui no centro, tem as costuras em laranja, bem diferente, mas eu não me incomodo e ele é bem confortável. Lembrando que para o passageiro não tem comandos elétricos. Vamos falar agora sobre sistema de ar-condicionado. Ele é digital e dual zone, isso é bem bacana. Você regula uma temperatura para o motorista, outra para o passageiro se você quiser. Ou então você desativa essa função dual aqui, primeiro precisa ligar o ar-condicionado, né? Você tem então a mesma temperatura para os dois lados. Praticamente todos os comandos são touchscreen, infelizmente. Você tem somente aqui um comando rápido para desligar ou ligar toda a ventilação, do modo automático do ar-condicionado e aqui para você desembaçar o vidro dianteiro. Todo o restante é aqui pela multimídia. Você tem ainda purificação do ar, ele está falando aqui que está muito bom, mas você pode acionar a purificação caso o ar não esteja muito bom. E em configurações a gente tem ainda o modo eco ou o modo conforto do ar-condicionado. Aqui é da partida remota do motor, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas você programa quanto tempo o ar-condicionado vai ficar ligado. A purificação você pode deixar automática, circulação interna automática no estacionamento. Então quando você está estacionando em baixa velocidade, ele aciona a recirculação de ar, ou seja, ele não deixa entrar o ar externo para você não inalar os gases do escapamento. E redução do ventilador em chamadas Bluetooth. Então ele diminui a velocidade do vento quando você está em chamadas para não ficar aquele barulho de vento. Lembrando que em qualquer tela que você estiver, você também pode fazer isso, ó. 3 dedos na lateral você regula a ventilação. A tela está bem quente, inclusive. 3 dedos na vertical você regula a temperatura do conjunto. Lembrando que você também pode fazer aqui pelo painel. Então você vem aqui, ó, em temperatura, você pode regular e também a ventilação. São vários modos. E essa central, pessoal, atualizou recentemente. Nos primeiros dias que eu estava com esse carro, ainda não estava atualizada, mas depois ele me deu a opção de atualizar remotamente. Então, pela internet do próprio sistema da central,
ele atualizou. Então agora você tem sempre essa barra aqui embaixo, mesmo no Android Auto como eu estou aqui, fica essa barra de comandos rápidos. Então você tem para voltar, né, se você quiser sair de onde você está, o botão Home, que eu cliquei aqui sem querer. Você pode inclusive segurar e também trocar essas funções. Vamos tirar, por exemplo, o desembaçamento dianteiro. Sai, moço. Aqui a gente vai colocar agora a ventilação somente. Você pode tirar também, por exemplo, o botão de configuração, enfim, ou em aplicativos você pode ainda colocar algum atalho aqui embaixo. Agora a gente tem esse comando aqui também para ficar somente a ventilação. Então bem bacana que agora você tenha essas opções aqui embaixo, te ajudam bastante. A temperatura inclusive, ó, desse lado ou do outro lado, se tiver no modo dual, você mexe independentemente. E olha que legal, se você quiser mexer, por exemplo, a ventilação, você pode fazer isso aqui, ó. Você não precisa nem clicar aqui para acessar o conjunto. Então só aqui você já consegue mexer. Ainda é melhor ter comandos físicos, confesso. Mas a BYD está fazendo de tudo para que você tenha uma boa utilização do sistema. Então você pode mexer no ar-condicionado de várias formas. Agora uma questão que me incomoda um pouquinho é que as saídas de ar ficam ligeiramente mais baixas. Então se você gosta daquele vento um pouco mais superior, vai ser um pouco mais difícil de achar uma posição confortável. Seguindo aqui pelo console central, a gente tem um carregador de celular por indução. Tem um bom espaço, então ele fica bem preso aqui, não fica sambando, porém não tem ventilação e esquenta bastante o celular. Ali embaixo, mais escondido, a gente tem um porta-objetos com duas entradas USB, as duas do tipo A, entrada para cartão SD e também tomada 12 volts de 120 watts. A alavanca de transmissão tem acabamento em black piano, assim como essa parte aqui de baixo, botão de partida da motorização, o freio de estacionamento eletrônico, mas ele ativa e desativa sozinho quando você engata o P ou o D. Pisca-alerta, sensores de estacionamento, você desliga ou liga por aqui. Para desligar o controle de tração e estabilidade, função auto-hold, que ele segura o carro freado até você pisar no acelerador. Botão físico para volume, clicando aqui você também consegue deixar a central em standby. Os modos de ar-condicionado que eu falei para vocês. Modos de condução, a gente vai falar daqui a pouco. Esse é o modo neve. E tem também a seleção do modo 100% elétrico ou modo híbrido. Agora uma coisa muito legal, pessoal, o carro está com câmbio em P, né? Ele está ligado, obviamente. Vou pisar no acelerador até o final. Geração de energia ociosa, tá vendo? Eu consigo, se eu quiser, recarregar o carro através do motor a combustão. Então, enquanto eu estiver aqui pisando no pedal do acelerador até o final, vocês podem ver que ele está recarregando aqui 8 kW. Então, vamos supor que eu quero andar alguns metros ali, chegando em casa em modo 100% elétrico. Estou com pouca bateria, eu posso segurar aqui para recarregar. Soltei o pé, já desligou a motorização. Isso com câmbio em parking. Lembrando, aqui atrás a gente tem dois porta-copos com esses dois ajustes, então garrafas maiores ficam bem presas, tem tapetinho também. Aqui você tem o lugar para você colocar o cartão NFC para você encostar caso você compre esse acessório. O apoio de braço não tem ajuste de profundidade nem de altura, infelizmente, mas pelo menos ele é em couro. E aqui a gente consegue abrir e você tem um bom espaço aqui, ó. Como não cabe nas portas, eu ponho minha garrafa aqui. Infelizmente não é refrigerado, bem que poderia ser, mas a gente tem um espaço bem considerável aqui neste baú e também tem o tapetinho ali embaixo. Outra função de praticidade é que pela multimídia você tem a opção de ligar e desligar o carro automaticamente. Então se você não quiser ficar usando o botão aqui de partida, quando você engatar o pé e sair e trancar o carro, ele já vai desligar a motorização automaticamente. Como ele é um carro híbrido plug-in, nesse momento aqui a gente está com o motor ligado, mas logicamente apenas o motor elétrico. E aí nesse modo automático, destravou o carro, entrou aqui, ele também vai ligar o carro automaticamente. Porta-luvas desce suavemente, a gente tem iluminação de LED, felizmente, mas o espaço aqui é bem pequeno, pelo menos é um bom acabamento. Mas aqui na parte de cima, eu não citei, mas a gente tem uma saída de alto-falante também. Retrovisor, ele tem essa borda aqui que você consegue tirar se você quiser, ó, para ele ficar mais bonito, tá? Isso aqui é uma proteção que vem. Agora, o único problema é que esse retrovisor, ele não é eletrocrômico, então ele não escurece sozinho quando bate uma luz alta nele. Aqui em cima a gente tem um porta-óculos aveludado, inclusive, muito bacana. Iluminação em LED, reparem, ela é touchscreen e neste momento a porta está aberta. Então ela já está acesa, mas se eu clicar ela fica ainda mais
forte. Agora, fechei a porta, elas se apagam suavemente. Agora vamos supor que você queira ligar todas as luzes do carro de uma vez. Você tem que vir aqui na multimídia, luzes interiores, e acionar. Só que, ó, para desligar é um outro botão. Então tem que entrar aqui e cadê o de desligar? Aqui, ó, para desligar. Então é um pouco mais complexo. E se você quiser desativar a função dele e ligar as luzes quando você abre a porta, você clica aqui, ó, luzes de cúpula automáticas. Aqui seriam os comandos do teto solar, mas esse carro infelizmente não tem, pelo menos aqui no Brasil. Poderia então ter esses comandos ali que eu mostrei para vocês, aqui, né, já que existe o espaço. Porta documentos a gente tem aqui no quebra-sol. Reparem que o acabamento do teto é escurecido, tem iluminação de LED, tem espelho, tem tampão e o porta-documentos, como eu falei. Aqui para o passageiro, exatamente a mesma coisa, incluindo o porta-documentos. Não tem alça de mão aqui para o motorista, mas tem ali para o passageiro. E tem ajuste de altura também dos cintos, tanto do passageiro quanto o do motorista. Vamos falar sobre volante multifuncional. Bom, a gente tem aqui o revestimento de couro, inclusive estava no sol aqui, então ele agora há pouco ele estava queimando a minha mão, fica muito quente, né? Costura em laranja e você tem esse revestimento misto, preto aqui em cima e um couro mais bege aqui embaixo. Pelo menos é esse mais escurecido, não é esse tão claro aqui, mas você sabe que ele suja mais fácil, né? Black piano nessa parte de baixo, comando aqui, digamos que giratório, eu esqueci o nome específico disso, mas você tem um comando prático para o volume, para passar as faixas, para atender o encerra-chamadas, comandos de voz. Aqui é o source, né, para você trocar de rádio, para Bluetooth, etc. E aqui comandos do painel que a gente já fala para vocês. Piloto automático, infelizmente, é do tipo convencional, não é adaptativo. E ele tem um probleminha bem grave, que ele não mostra no painel de instrumentos. Aqui está parado, então não vai adiantar, tá? Mas você seta uma velocidade, ele não mostra a velocidade que você escolheu. Apesar disso, ele funciona bem, porque pelo menos nas descidas, ele usa aquela regeneração de energia que eu falei para vocês, para manter o carro na velocidade que você definiu. Então isso pelo menos é bom. Mas agora não mostrar a velocidade é um grande problema. Aqui o botão rápido para as câmeras 360 graus e rotação elétrica da multimídia. Lembrando que esse volante em couro tem ajuste de altura e profundidade, mas olha... ó, a buzina é extremamente escandalosa, você não consegue agradecer alguém com aquele toquinho de buzina, né? Aqui na haste de seta a gente tem também o sensor crepuscular, ou seja, ele acende o farol automaticamente, lanterna de neblina traseira, e olha que bacana, não sei se na câmera vocês vão conseguir ver, mas a gente consegue visualizar o repetidor de seta aqui de dentro do carro. Isso é legal para você não esquecer ele ligado, principalmente à noite, e também ajuda a melhorar a visualização dele para quem está aqui do nosso lado, mais para a parte de trás. Deste outro lado temos intermitente variável, então você regula o tanto de tempo que vai demorar para o limpador passar, mas não tem sensor de chuva, infelizmente. Vamos falar agora sobre painel de instrumentos. A gente tem uma tela digital de 8.8 polegadas, que a gente já conhece de vários outros modelos da BYD. A gente tem aqui então temperatura externa, uma bússola, um medidor de energia, a gente fala melhor no test drive, o velocímetro. Aqui você tem o nível de carga da bateria ou autonomia em quilômetros, você regula ali pela multimídia o que você quer, ok, indicando que o carro está em funcionamento. A autonomia restante com o medidor de combustível, né, autonomia no modo combustão. Modo híbrido ou elétrico ele mostra aqui em cima, modo de condução, posição do câmbio e horário. Ali embaixo a gente tem o trip de viagem e são dois. Por esse botão aqui na haste de seta a gente muda entre o trip A e o trip B. Vocês podem ver que eu já rodei 641 km com esse carro até o momento. Você tem o trip total, esse que você não reseta do quanto você andou em modo híbrido, do quanto você andou em modo 100% elétrico e o odômetro total. Então a gente vê que desses quase 10 mil, 4.700 foram em modo 100% elétrico. Bacana você ver isso, né? Sabe esses botões de multimídia que eu mostrei para vocês? Pois é, aqui tá uma coisa que eu não gosto. Você clica aqui, ó, e ele abre uma tela ali no painel de instrumentos. Agora você usa este botão
para ir para cima ou para baixo. Nesse caso estamos ali na ventilação que eu mostrei para vocês, então você usa o botão de volume para mexer e esse botão para passar as páginas. Então aqui seria os alertas do carro, agora não tem nenhum. Aqui é o cronômetro para quando você está aqui no modo esporte como eu estou, fazer um 0 a 100 com ele, por exemplo. A gente vai fazer isso, claro, no momento de test drive. Aqui você tem as informações principais que eu já mostro para vocês. Aqui um alerta sonoro de velocidade, então passou da velocidade ele fica pitando. Aqui você troca entre esse modo simples e esse modo clássico, caso você queira, e volta ali para configuração do ar-condicionado. Aqui informações, nessa primeira tela aqui a gente tem aquela informação de energia que eu mostrei para vocês que existe também na central multimídia. Depois um toque para cima a gente tem cobrança V2L, ele traduz um pouco errado. Lembrando, ele está nessa tela, se você quiser trocar você clica aqui, tem que jogar para cima e clicar para ele ficar lá, tá? Então é um pouquinho chato de mexer. Mas aqui ele mostra o quanto você recarregou do carro. Eu fiz uma recarga nesse carro e recarreguei ali quase 15 kW. Segurando esse botão, você então reseta a informação. Aqui em cima, velocidade média e tempo de condução, mas olha o problema, ele só mostra em horas completas. Então, o que significa 1,6 horas? Você tem que calcular para descobrir quantos minutos são, e ele não mostra o minuto exatamente tão preciso. O quanto você gastou de combustível em litros, aqui a autonomia que você já tem ali embaixo, então nem faz sentido ter essa parte aqui. Isso aqui imagino eu que seja o consumo instantâneo, sinceramente não lembro. Pressão individual dos pneus com a temperatura de cada um. Aqui o cumulativo que você não consegue resetar. E aqui o trip de consumo. Opa, ó, passei sem querer. Mas olha aqui, últimos 50 km AEC. Pelo menos você consegue resetar. Então aqui, por exemplo, que a gente andou 8.8, ele vai considerar os 8.8. Isso pelo que eu entendi, porque nem no manual do proprietário a BYD especifica tão bem como que é feita essa parte aqui de consumo. Mas ele faz umas contas malucas. Então, neste caso aqui, desconsiderem esse consumo, tá? Porque foi acelerando, manobrando, enfim. Você tem aqui o quanto você gastou de energia, aí ele soma com o quanto você gastou de consumo de gasolina e para te dar uma média final, porém em litros a cada 100 km. Aí você tem que ficar convertendo em quilômetros por litro. E só tem um trip resetável, então segurando o OK aqui, ele reseta. Você tem 2 trips de distância, mas só um de consumo. Agora uma coisa legal que eu acho nesse painel de instrumentos é que fica sempre o nome da música aqui. Quando ela está tocando, ele fica passando rapidinho aqui para você ver o nome da música. E quando a gente muda os modos de condução, pouca coisa se altera. Estamos no Sport, a gente tem também o normal, o Eco, que aí ele fica azul, aquela barra ali em cima. E também tem o modo neve, que ele já faz alterações no controle de tração e estabilidade e fica com esse fundo bem bonitinho ali de neve, de gelo, né? Isso também serve para uma grama molhada, algo nesse sentido, tá? Já que a gente não tem neve aqui no mercado brasileiro. Voltei aqui para o lado de fora do BYD Song Pro porque eu quero falar para vocês da chave presencial. É aquele design que a gente já bem conhece dos outros modelos da BYD. Você tem aqui trancamento e abertura das portas, abertura, nesse caso elétrica, da tampa do porta-malas e a partida remota do motor. O carro está destrancado, tá? Primeiro vamos mostrar as funções aqui da maçaneta. A gente tem esse botãozinho. Então, ó, não vou apertar nada na chave, tá? Clicou aqui, uma única vez já rebate os retrovisores e também sobe automaticamente os vidros. Lembrando que se você não gostar disso, você pode retirar essa função também, tanto do retrovisor quanto das janelas, ali na multimídia. Agora com o carro trancado, a chave no bolso, tá? Se eu segurar, ó, ele vai abrir e ele abre todos os vidros. Só que aí eu tenho que segurar até o final, senão ele vai parar os vidros no meio, como vocês podem notar. Agora pela chave o carro está aberto. Eu dou um toque aqui, também fecha automaticamente. Segurando o botão de abertura, também vai abrir pela metade, exatamente a mesma coisa, tá? Vou trancar o carro agora e vou mostrar para vocês a partida remota. Então a gente fica segurando aqui, demora um tempinho, mas ó, já indicou ali no alerta pra gente e também já abriu os retrovisores. Se vocês repararem, o carro já está ligado e o indicador de consumo ali no painel está falando que ele está gastando 1 kW, porque ele ligou o ar-condicionado. E lá no multimídia, como eu disse para vocês, você regula quanto tempo o ar vai ficar ligado. Dá para escutar até o sistema trabalhando aqui, ó. Então, agora o carro continua trancado, tá? Então eu tô com a chave perto, vou clicar aqui, ele abriu e a gente entra, percebe que já está mais fresquinho
aqui dentro, ó, a ventilação agora está ligada. Vamos falar agora sobre lista de equipamentos e eu vou citar os principais para vocês. Temos faróis Full LED com ajuste elétrico de altura, sensor crepuscular, lanternas traseiras Full LED, incluindo a lanterna de neblina, painel digital de 8.8 polegadas, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, revestimento interno em couro, claro, incluindo aqui o dos bancos, controles de tração e estabilidade, bancos traseiros bipartidos e com ajuste de inclinação, assistente de partida em rampas, piloto automático convencional, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, sensor de pressão individual dos pneus com a temperatura, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, chave presencial com partida remota do motor, 6 airbags, abertura elétrica do porta-malas, limpadores com intermitente variável, retrovisores com repetidores de seta em LED, luzes de cortesia, desembaçamento e também o rebatimento elétrico, câmeras 360 graus com projeção 3D, ar-condicionado digital Dual Zone com saídas de ar traseiras. E nessa versão GS, lembrando, você tem a GL que tem todos esses equipamentos que eu falei para vocês, mas na GS, que é essa aqui, você adiciona ainda carregador de celular por indução e o banco do motorista com ajustes elétricos. Lógico que a gente também tem em ambas as versões essa central multimídia com tela de 12.8 polegadas, tem GPS nativo, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, 4 entradas USB, sendo somente uma delas do tipo C, comandos de voz em português, conexão 4G, 6 alto-falantes, karaokê, funções remotas através do app BYD e também a rotação elétrica, que não serve para nada, né? O sistema de som eu achei mais ou menos. Para a faixa de preço do carro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, confesso que eu esperava um pouco mais. Você tem, por exemplo, o karaokê, se eu não me engano, tem até jogos, mas aí você tem que comprar. Para usar o karaokê de forma mais completa, você compra o microfone como acessório na concessionária. E eu não lembro se esse carro tem alguns jogos, mas acho que tem também aqui na BYD Store. Que aí você compra um controle também como acessório na concessionária. Agora o que me incomoda é que essa central ela fica travando ou desconectando sozinho o Android Auto ou o Apple CarPlay com bastante facilidade. E ela esquenta bastante. Agora já esfriou bastante porque a gente está na sombra, mas quando fica no sol... Agora falando sobre câmeras 360 graus, a gente tem esse atalho ali no painel. Você tem essa função que você vê as duas rodas dianteiras. Você tem a visão traseira mais ampla, dianteira mais ampla, lateral direita, lateral esquerda, a traseira convencional e a dianteira convencional. Você ainda tem esse Bird View, que seria a visão de pássaro. Clicando por aqui, ó, ele também muda a posição das câmeras. Você tem ainda a vista transparente da carroceria, então ele vai gravando a imagem das câmeras ao redor e projeta aqui como se o carro tivesse transparente, mas não é em tempo real, tá? Tem a projeção 3D, inclusive integrada ao sistema de freio, de seta, de lanterna, como vocês podem notar. É bem completinho, na verdade. Só que, convenhamos, o sistema 3D é mais para você mostrar para os amigos. Na prática, você vai acabar usando mesmo as câmeras convencionais. Aqui em configurações a gente tem AVM acionado por radar. Mesmo desativando essa função, ele ainda troca a posição da câmera automaticamente quando detecta algo no sensor de estacionamento. Isso enche o saco e é até perigoso. Às vezes você está se aproximando bastante de uma parede ali na frente, do nada ele troca para a câmera lateral e você perde a visão dianteira. Você tem que voltar de novo manualmente, digamos assim. Dá para deixar ele adaptado à direção também, então abaixo de 10 km por hora ele vai ligar quando você liga a seta, né? Até 30 mais ou menos. E aqui a visualização transparente, que desativa acho que quando você passa dos 30. Outras duas coisas que me incomodam: quando você está usando o Android Auto, você pode digitar um endereço geralmente nos outros carros com o carro parado. Aqui sim também, porém aqui você tem que estar com o câmbio em P. Então, se você para no sinal, por exemplo, quer digitar um endereço no Waze, você vai ter que colocar o câmbio em P para conseguir fazer isso. E a tela vertical, ela não suporta a conexão com o Android Auto ou Apple CarPlay, então não tem muito sentido você ter esse elemento giratório aqui. E vamos falar agora de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa o BYD Song Pro? Bom, nessa versão GS, na linha 2025, ele custa hoje R$ 204.800. Porém,
estamos gravando esse vídeo em fevereiro e mais ou menos até o final desse mês ele está em promoção por R$ 184.800, ou seja, um desconto de R$ 20.000. Atualmente, pelo menos, a BYD também está oferecendo o IPVA 2025 grátis e também um ano de seguro grátis. Lembrando que esse carro não tem opcionais e até as pinturas são gratuitas. Você tem a metálica Time Grey e esse azul Atlântida dessa versão que a gente está testando, e na perolizada você tem a Snow White. Lembrando que o interior é sempre nessa tonalidade bege, e eu senti bastante falta de um prata, de um preto e também de um vermelho. Até um outro tom de azul ficaria bem legal também. Falando agora sobre garantia e revisões. A garantia do carro em si são 6 anos sem limite de quilometragem e a bateria tem garantia de 8 anos sem limite também de km. Agora as revisões acontecem a cada 12.000 quilômetros ou 12 meses, aquilo que acontecer primeiro. Já que nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que eu acho bem bonito, e aqui atrás o banco continua com aquele revestimento mais claro, logicamente, igual lá na frente, e seguindo também as costuras em laranja. Aqui no meio a gente tem 2 porta-copos, aliás, com esse apoio de braço. Também tem aquele ajuste para garrafas um pouco maiores. A gente tem porta-revistas atrás dos 2 bancos, saídas de ar traseiras. Eu só não entendi esse BYD design aqui, achei completamente sem sentido. E 2 tomadas USB, uma do tipo A e a outra do tipo C. O curioso é que lá na frente não tem tipo C, ou seja, você tem que conectar o seu cabo aqui e jogar para lá. Pelo menos tem, né? Tem carro que não tem isso. E aqui tem um pequeno porta-objetos. Túnel central é praticamente inexistente, isso é muito bom. E o acabamento de porta aqui é o seguinte, ó. Também macio ao toque aqui em cima, aquela mesma região de couro, tecido, alguma coisa nesse sentido. Aqui também é um couro mais claro, saída do Twitter. A porta é exatamente igual, tá, pessoal? Tem aqui um nicho em cima, assim como tem ali na porta da frente também. E um porta-garrafas com porta-objetos. Temos alças de mão que voltam suavemente. Tem cabide também dos 2 lados. E iluminação em LED, assim como lá na frente. Aquela mesma questão, como já tá ligada, dando um toque, ela fica mais forte. E tem mais uma coisa, pessoal. A gente tem aqui, ó, desse lado, tem uma alavanca aqui. Quando eu puxo, ó, olha o banco. Perceberam que ele veio meio para trás? Então agora ele está mais ereto. Vou empurrar ele agora, ó. Perceberam como ele abaixou? Ou seja, você tem uma regulagem aqui de inclinação do encosto. Isso é muito bacana. Reparem a diferença que fica. Conseguem perceber? E falando sobre espaço interno, lembrando para vocês que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura. Banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir. E aqui atrás o espaço que sobra é esse. Vamos conferir na prática se ele é bom ou não. Tenho 1,92 de altura. Lógico, eu fico ligeiramente apertado aqui, ficando com as pernas mais retas, mas deixando elas um pouco mais aqui para laterais, eu caibo tranquilamente. Lembrando, estamos falando de um adulto com mais de 1,92 de altura. Então você consegue posicionar 2 adultos bem grandes, um atrás do outro. É difícil o carro que faça isso, então o espaço interno é um dos pontos mais positivos aqui do Song Pro. E o espaço para a cabeça é igualmente bom. E mesmo sentado de forma mais ereta, ó, ainda tem um espaço considerável aqui em cima. Então realmente é muito confortável, um carro ideal para a família se você está pensando em espaço interno. Falemos agora sobre porta-malas. A gente tem aqui abertura elétrica, esse adesivinho vocês podem tirar, tá? Eu só não vou tirar porque o carro não é meu. Mas clicando ali, abertura elétrica do porta-malas, lembrando que não tem aquele movimento de chute, infelizmente. Mas falando sobre capacidade, de acordo com a BYD, a gente tem aqui 520 litros ou 1.339 litros, apesar de não especificado, imagino que seja com os bancos rebatidos. Para um efeito de comparação, o Song Plus tem 574 litros, então é maior, mas o Corolla Cross, por exemplo, que é um SUV médio bem vendido aqui no mercado brasileiro, tem somente 440 litros em VDA. Lembrando que a BYD não informou pra gente se são litros líquidos ou em VDA. Ponto negativo, a gente tem aquele carregador portátil, né, que vem de graça com o carro, porém ele fica solto aqui nessa bolsinha, ó. Então ele fica rolando de um lado para o outro. Se você fizer uma curva mais forte, vai ficar chacoalhando
aqui atrás. A gente tem um ótimo espaço aqui na direita, também aqui na esquerda, ó, ele é consideravelmente fundo, porém é plástico, né? Então vai ficar fazendo barulho. Se a gente levanta aqui esse tampão, a gente encontra aqui o V2L, que é aquele equipamento que eu falei para vocês, ó, que você conecta ali na ponta do carro para ter duas tomadinhas do tipo 3 pinos inclusive, e kit de reparo, tá? Você não tem step, infelizmente, e o piso não é variável porque você tem aquelas coisas ali embaixo. Pelo menos nós temos iluminação aqui do lado esquerdo, bem que poderia ter do lado direito também, e esse tampão aqui é bem legal, ó, porque ele é dobrado, então você consegue ainda jogar ele um pouco mais para cima para facilitar as coisas aqui embaixo. Fechamento da tampa, logicamente, também é elétrico, e clicando aqui ele vai fechar e trancar o carro. Vamos então agora ao nosso test drive com o BYD Song Pro nessa versão mais completa, a GS. Vamos falar primeiro sobre direção. Ela é bem molenga, tá? Você tem aqui dois modos, como na maioria dos BYD, você tem o modo confortável e também o modo esportivo. Está no esporte, acabei de colocar no conforto, você sente ela ainda mais molenga. Com o tempo, confesso que você se acostuma. Eu estou usando esse carro há uma semana e, de fato, estou acostumando com ele. Porém, mesmo no modo esporte, ela ainda é muito macia, ela é leve demais. A impressão que eu tenho desse carro de modo geral é que ele é meio anestesiado. Então, principalmente aqui na direção, você percebe que ela não é muito direta, ela demora para responder. Ó, perceberam? O carro quase não mexe. Ó. Você tem também dois modos de frenagem, o conforto e o esportivo. Não muda muita coisa, mas no esportivo o freio fica um pouquinho mais sensível. Mas de novo, o freio também é um pouco anestesiado. Ele é um pouco assim, borrachudo, parece que o pedal demora um pouco para voltar, sabe? Então você leva um tempo para acostumar com o carro. E ainda assim, eu acho que em comparação com alguns outros players desse mercado, outros carros, fica devendo, tá? Poderia ser melhor, com certeza, a dirigibilidade de forma geral. Agora é o momento então da gente testar a nossa rolagem de carroceria. Então vamos descer aqui um pouco mais forte com o Song Pro para conferir como que é a dinâmica. Vamos lá, ó. Ó, a gente vê que a direção realmente não é direta, né? E a rolagem de carroceria é grande, não tem jeito, ó, pessoal. Não é assim absurdamente excessiva, mas é grande. Você faz, por exemplo, uma frenagem em velocidades mais altas, você está acelerando bastante, você freia forte, você sente o carro balançar, ele não te passa uma sensação de segurança tão grande. Ó, a valeta passou tranquilamente aqui na casa dos 8 km por hora, porque ele tem uma boa altura em relação ao solo, tá? Não tive problema nenhum, nem perto de raspar esse carro embaixo. Lógico que você não vai passar 300 por hora numa valeta, né? Mas aí é questão de bom senso. Agora, falando para vocês sobre isolamento acústico, a gente tem aqui um trabalho bem interessante. Na estrada entra um pouquinho de barulho de vento, mas é normal. Para a categoria do carro, o isolamento acústico é ótimo. E a gente tem aqui na cidade uma filtragem, digamos assim, um filtro muito bom. Mesmo com carros barulhentos do seu lado, ele consegue diminuir bastante o ruído que vem lá de fora. Então o isolamento acústico é um ponto positivo. Pessoal, vamos lá para o nosso teste aqui de arrancada. Saindo, ó, distraciona, hein? Ó, a aceleração falhou, mas chegamos agora nos 100 km por hora. Não consegui, juro para vocês que eu tentei umas 3, 4 vezes. Não consegui medir o 0 a 100 aqui porque ele distraciona demais, então ele perde a contagem ali da velocidade, digamos assim, né? Uma pena, né? Tem a função, mas eu não consegui de fato utilizar. Ele estava marcando ali agora há pouco que o último foi de 8 segundos no 0 a 100 e o melhor 7.8, que é um pouquinho abaixo do 7.9 que a marca divulga. Então provavelmente ele consegue sim fazer o 0 a 100 nesse tempo, mas eu não consegui mostrar aqui na prática pelo painel. O que eu posso dizer é que, sinceramente, o Song Pro ele não é um carro assim tão gostoso de dirigir. Não que ele seja ruim, longe disso. Principalmente depois de alguns dias com ele, você vai acostumando e vai até gostando de dirigir o carro. Mas como eu disse, ele é um pouco anestesiado, então não me agrada assim tanto. Para quem gosta de um carro extremamente confortável, para quem não liga para prazer ao dirigir,
lógico que é um ótimo carro. Você tem aqui conforto, silêncio, já que é um carro híbrido, grande parte do tempo ele está em modo totalmente elétrico, ou então você mal percebe o motor a combustão. Então, pessoal, para ser sincero, é um carro bom de conviver, digamos assim. Ele só não é uma delícia de dirigir. E o legal aqui do painel é que a gente tem, como eu disse, aquele indicador de energia. Então ele mostra o quanto você está economizando ou gastando neste exato momento. Nesse momento nós estamos ali, por exemplo, a menos 5 kW. Porque ele está regenerando energia. Agora está caindo a velocidade, ele está menos 2. Se eu frear, ó, menos 12. E assim por diante, você consegue ir monitorando, não exatamente controlando, mas monitorando essa mudança ali de consumo de energia. Como de praxe aqui no canal, vamos tentar entrar um pouco mais forte aqui, se essa S10 nos permitir, para a gente testar a dinâmica. Vamos lá? Ó, rola bastante carroceria. Não entramos tão rápido quanto costumamos entrar, mas já deu para sentir que de fato a suspensão é um pouco mais molenga, característica bem padrão de modelos chineses. Falando um pouco agora de novo sobre suspensão, vamos conferir o conforto. Vou até ficar quieto para vocês escutarem. Tem uma garrafa de água ali minha fazendo barulho. Mas olha, muito silêncio. Um carro muito confortável. A suspensão ser molenga traz essa vantagem, né? O carro fica de fato bem macio nesses desníveis. Agora o que acontece é, de vez em quando, em alguns buracos um pouco mais profundos, você escuta a suspensão trabalhar. Então, se você tiver com o vidro aberto, por exemplo, você escuta aquele barulhinho dela trabalhando. Não que seja um problema, mas é uma característica do projeto. Mas a grande questão dessa avaliação é, será que vale a pena ou não levar para casa o BYD Song Pro nessa versão GS? Primeiro, os prós. Certamente conforto, acabamento, desempenho, consumo de combustível, espaço interno, porta-malas, vou considerar também o preço e também a autonomia, seja ela em modo 100% elétrico ou principalmente no modo híbrido, que você vai conseguir logicamente rodar muito mais. Agora, pontos medianos. Posso citar a lista de equipamentos, porque faltam algumas coisinhas que eu já vou citar para vocês, e também o painel de instrumentos, que não é assim dos melhores. Agora, pontos negativos. A dirigibilidade, ele não é um carro assim tão prazeroso de dirigir. A suspensão, que é muito molenga. A dinâmica em si, né, que está associada à suspensão, e também a segurança ativa, ou seja, falta frenagem automática, falta sistema de permanência em faixa, piloto automático adaptativo, sensor de ponto cego e todos esses recursos. Não que o carro seja inseguro, mas essa segurança ativa está faltando. E alguns equipamentos que eu senti falta: tilt down, que é aquele que abaixa o retrovisor quando você engata ré. O ADAS, quando eu digo ADAS, considerem todos esses recursos de assistência à condução, sensor de chuva, retrovisor interno eletrocrômico, step e também um teto solar, ou pelo menos panorâmico. Agora, para a gente descobrir se vale a pena ou não comprar esse modelo, a gente precisa compará-lo com seus concorrentes. A gente tem então na própria BYD um carro que não é um rival extremamente direto, mas que vale a comparação. BYD King GS 1.5 também, híbrido plug-in, por R$ 192 mil. Podemos citar também o Kia Niro EX na versão de entrada 1.6 híbrido convencional com câmbio automatizado de dupla embreagem, R$ 215 mil. Dá para citar também, para efeito de comparação, GWM Raval H6 na versão híbrida convencional com motor 1.5 turbo, câmbio automatizado também, R$ 219 mil. Tem também o Toyota Corolla Cross na versão mais cara XRX 1.8 híbrida CVT por 216, e só para um efeito de comparação, o BYD Song Plus GS 1.5, lá ele custa R$ 245 mil. Ou seja, 40 mil a mais que o Song Pro. Qual que é a conclusão de tudo isso então? Sinceramente, eu esperava um pouquinho mais desse carro. Não que ele seja ruim, longe disso, mas eu achei ele bem mais, digamos que anestesiado em relação ao Song Plus. Se ele tivesse a dirigibilidade, por exemplo, do Song Plus, ou ainda melhor, do BYD Yuan Pro, que a gente testou aqui recentemente,
certamente ele seria muito bom. Em resumo, eu acho que vale a pena se você busca um carro confortável, econômico, com um bom desempenho e também um carro, digamos que ideal para família, né? Ele certamente é muito competitivo por esse preço, sendo mais barato que os seus rivais e geralmente maior do que eles, e ainda tendo a vantagem de ser plug-in, enquanto os outros são híbridos convencionais ou totalmente a combustão. A dica que eu dou para vocês é a seguinte: faça um test drive nesse carro. Se você gostar de dirigir ele, compre, porque eu acho realmente um ótimo custo-benefício, principalmente se você considerar a promoção, onde ele sai por menos de R$185 mil. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da BYD por terem emprestado o Song Pro para a gente testar durante uma semana. Somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês aqui no canal GT Autos.